Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. Eu sou o Bispo Sérgio e é com muita alegria, é com prazer inenarrável que eu estou mais uma vez com você para lhe ensinar, para conduzir a sua vida aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e de descanso, que é a palavra da graça de Deus. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham em diversos países do mundo. Nós estamos agora neste momento através da Band Rio, mas a nossa programação ela é transmitida em todo o mundo através do satélite. Estamos também através da internet, nas nossas redes sociais, no nosso site igrejacristovive.com.br, e queremos saudar também aqueles que nos ouvem através da rádio 93 FM. Este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 3 horas da madrugada e às 9h30 da noite. Olha, hoje vamos continuar falando a respeito do Sermão do Monte. Vamos falar a respeito de mais uma passagem, mais uma bem-aventurança que nos é ensinada pelo nosso Senhor Jesus e que eu penso que é muito importante para o nosso dia a dia. Nós sempre trazemos ao programa palavras práticas. Nós ensinamos você a praticar a palavra no seu dia a dia, para que a sua vida seja uma vida tranquila, abençoada, para que você possa frutificar bons frutos, porque esse é o nosso chamado. Fomos chamados para frutificar, fomos chamados para manifestarmos neste mundo a essência de Deus, para manifestarmos neste mundo a luz de Cristo. E como isso pode acontecer? Quando nós sempre falamos aqui no programa, conhecemos a palavra, meditamos na palavra e a praticamos. Veja que interessante, o sábio disse em Provérbios capítulo 2, versículo 6, ele diz: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ou seja, para aqueles que o seguem, para aqueles que o buscam, para aqueles que praticam a sua palavra. E ele continua dizendo: é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Veja quantos benefícios nós, como filhos de Deus, temos direito. O sábio diz que do Senhor vem a sabedoria, vem a inteligência, vem a proteção para as nossas vidas quando nós andamos nos seus caminhos, quando nós seguimos as suas diretrizes. Diz que Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo e Ele conserva o caminho dos seus santos. Amor, como é bom termos esta segurança no Senhor e na sua palavra, não é? Glórias a Deus. E, meu bem, aquilo que a palavra de Deus propõe a cada um dos seus filhos, para nós que somos os eleitos, os predestinados, aqueles que foram comprados a preço de sangue. A palavra de Deus, a proposta que Deus dá aos seus filhos é de felicidade. Isso significa
que se nós desejarmos seguir outro caminho diferente daquilo que Deus ensina, eu jamais serei feliz. Eu poderei ter uma felicidade, eu costumo dizer, uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea, mas não é a real felicidade. A felicidade real, aquela que é eterna, só é possível através da palavra de Deus. É quando nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar, fala aos nossos corações, aquilo que o apóstolo prega através do santuário, aquilo que nós aprendemos através dos ensinamentos da palavra de Deus. O sábio fala assim no capítulo 3 de Provérbios: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao pescoço. E diz: escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Olha que proposta maravilhosa Deus faz ao seu povo, para que tenhamos paz, vida longa, para que encontremos felicidade. Só é possível quando nós atamos ao nosso coração, ao nosso pescoço, a palavra de Deus. E isto, meu bem, se refere a vivermos a palavra de Deus, a aprendermos, como você disse, mas a praticarmos esses ensinamentos. Eu creio que quando nós passamos a agir desta forma, nós começamos a desfrutar desta plenitude, desta bênção que é a vida cristã, seguindo, é claro, esses passos do Senhor. Amém. E hoje, dando continuidade ao assunto das bem-aventuranças, vamos falar a respeito do que Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Ele diz: bem-aventurados, felizes, não é? Que é o significado de bem-aventurado, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Quem são os pacificadores? São aqueles que promovem a paz. Amém. Os pacificadores são os apaziguadores. São aqueles que fazem as pazes. Ou seja, é aquela pessoa que, quando está em uma situação de tensão, quando está vivendo um momento de conflito, é aquele que, como nós conversávamos antes do programa, é o que apaga o fogo. Amém. Não é? Porque há muitas pessoas que gostam de ser lenha, não é? Dentro das famílias, principalmente, precisamos comentar a respeito disso, porque o nosso programa é voltado para as famílias. Amém. Existe aquele tipo de pessoa que é a lenha e existe a pessoa que é a água, não é? Para apagar o fogo. A lenha é aquela pessoa que, quando há uma situação de conflito, quando há uma contenda, ou antes mesmo que ela comece, essa pessoa às vezes levanta um pensamento, fala alguma coisa que sabe que vai gerar confusão, não é? Ou é aquela pessoa que entra numa conversa para, ao invés de tentar pacificar, traz mais palavras que pioram o conflito. Essas são as pessoas do tipo lenha. Exato. É aquele que coloca lenha na fogueira, como diz o ditado popular aqui do Brasil. Mas nós temos que ser água para Amém. o fogo. O Senhor não nos chamou para sermos pessoas de contendas, pelo contrário. Porque aquele que vive em contendas, vive a contender, essa pessoa não é feliz. Por isso que Jesus disse, olha, feliz é aquele que é pacificador, Amém. que promove a paz. E nós podemos promover a paz de várias formas. Podemos promover a paz ficando calados.
não é? Podemos promover a paz, às vezes através de uma atitude, às vezes precisamos falar para promover a paz. Amém. Mas é importante que todos nós tenhamos essa postura. Você que é uma mulher, esposa, as esposas precisam pedir a Deus a sabedoria, essa sabedoria que vem do alto, aqui como o sábio colocou, que a inteligência e a sabedoria vêm de Deus, para saber o momento certo para falar ou para calar, sabe? Às vezes são pequenas coisas que a esposa quer, mas o marido chega cansado do trabalho e a esposa lenha, o que ela faz? Quando o marido chega em casa, ela começa a reclamar, exatamente. Começa a murmurar, começa a dizer... solucionar o problema, né, acaba por ressuscitar o problema. Né? Então, nós temos casos, né, diversos que a gente ouve através de testemunho, pessoas dando testemunho daquilo que foi transformado em sua vida, como eles agiam e passaram a agir a partir do momento que valorizaram esses ensinamentos. Mas isso acontece muito, né? O esposo que chega cansado, o filho que fez uma bagunça em casa, desobedeceu, fez alguma coisa errada e ao invés da esposa esperar um momento certo para comentar, né, o esposo chega naquele momento de tensão, né, cheio de cansaço, sobrecarregado com o trabalho e ainda recebe essa carga de problemas. Então, a atitude acaba sendo uma atitude impensada, né, sem sabedoria. E essa questão da sabedoria é importante, meu bem, porque Tiago, ele nos ensina que existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria de Deus, mas existe também uma sabedoria que ele diz que é animal, né, terrena e demoníaca. E veja o que diz então, vamos ver a respeito deste assunto que está em Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. Diz assim, ó, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante com o digno proceder as suas obras. Então eu mostro a minha sabedoria, se eu sou manso, se eu sou uma pessoa pacificadora, se eu sou uma pessoa que é cristã verdadeira através das minhas atitudes, das minhas obras. Se pelo contrário, tende em vós o coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, quando nós temos esse tipo de atitude, estamos agindo na carne, e agir na carne está na contramão de Deus. Ele continua dizendo no 16, pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É assim que nós vemos. Muitas vezes, por uma palavra dura, uma palavra impensada no momento errado, acaba gerando confusão dentro do lar. A sabedoria, porém, lá do alto, e é essa que interessa a cada um de nós, diz que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E diz mais, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você foi chamado para ser uma pessoa que promove a paz dentro do seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, através do seu testemunho, através da sua mansidão, através desse coração transformado pela palavra de Deus, você vai encontrar o momento certo para você dar o conselho certo. Você não vai, como minha esposa falou, ser o isqueiro para botar o fogo, nem muito menos a lenha. Você vai, através da sabedoria de Deus, ser a água para esfriar essa situação, para gerar paz a este ambiente, para que você possa desfrutar desta bem-aventurança, desta felicidade. Então é importante nós agirmos desta forma. Isto é algo que tem que ser desenvolvido através das nossas atitudes. É verdade. Olha, o apóstolo Paulo falou diversas vezes a respeito deste comportamento contrário de um pacificador, ou de alguém que promove a paz.
ele falou muito a respeito, chamou a atenção das igrejas, daquelas pessoas que eram criadoras de confusão, que eram criadoras de contendas. E nós sabemos bem que em todos os lugares existem pessoas que são criadoras de contendas, em todos os lugares, em todas as famílias, em todos os ambientes de trabalho, dentro das igrejas, não é? Infelizmente, é muito triste nós falarmos sobre isso, mas é a realidade. Existem aquelas pessoas que são os criadores de contendas. Isso aconteceu também na igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo chamou a atenção em 1 Coríntios 3, ele disse no versículo 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Havia ali um problema, uma contenda relativa a vida do apóstolo Paulo e de Apolo, que foi um outro pregador também, e uns diziam que eram de Paulo, outros eram de Apolo, e estava uma confusão dentro da igreja, e Paulo falou, epa, calma aí, gente, vamos pensar. Vocês estão gerando uma contenda, vocês estão suscitando a ira uns dos outros, vocês estão gerando um conflito. Será que isso daí não está demonstrando de forma clara que vocês não estão agindo espiritualmente, vocês estão sendo carnais? É verdade. E é isso que nós temos que refletir. Antes de tomarmos alguma atitude, antes de falarmos alguma coisa, não é? Você precisa refletir. Isso que eu vou fazer vai demonstrar, porque Jesus disse que felizes, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Então, quando alguém é um pacificador, é alguém que promove a paz, os outros olham e dizem, uau, este é um diferencial. Esta pessoa está sendo luz no meio das trevas. Amém. Esta pessoa está sendo alguém que representa Cristo nesta terra. Amém. Porque Cristo promovia a paz, não é? Ensinava a promover a paz. Então, precisamos gerar esta reflexão todos os dias da nossa vida. Não é só um dia, não. É verdade. Em todos os momentos, antes de agir, você deve criar o hábito de refletir. Quando há uma conversa, ou de repente uma conversa que já se tornou uma discussão, quando você vai falar, reflita antes. Quando você for falar, reflita antes. Pense, agindo desta forma, eu estarei sendo carnal ou espiritual? É verdade. Porque a contenda nunca é de Deus. Deus não está onde está o espírito de confusão, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Amém. Então o apóstolo Paulo alertou, e nós precisamos também alertar as famílias. Você que é marido, esposa, um filho, uma filha, uma sogra, um sogro, enfim, seja qual for o seu papel dentro da sua família, você foi chamado por Deus como eleito, não é? Como alguém que foi separado para boas obras, como alguém que foi chamado pelo Senhor com uma missão especial nesta terra. Assim, nós consideramos todos aqueles que são filhos de Deus, são pessoas que têm um chamado especial nesta terra. Nós devemos, se quisermos ser felizes, se quisermos que nos reconheçamos como filhos de Deus, precisamos ser pacificadores. As pessoas têm que ver na sua vida alguém que quando chega, a paz do Senhor chega com você. Amém. Né? Porque já viu aquelas pessoas que quando elas chegam, as pessoas já pensam, nossa, já chegou fulano, né? Não é? Já sabe que tem problema por aí, vem confusão, todo mundo se esconde, não quer estar perto, mas nós não podemos ser reconhecidos desta forma. É verdade. Quando nós entramos num ambiente, a paz do Senhor tem que estar conosco, as pessoas têm que se sentir bem com a nossa presença. Amém. A sua família tem que se sentir bem com a sua presença. Sabe, eu acho que não cabe mais aceitarmos como cristãos, como pessoas que tiveram os olhos iluminados pela graça, conhecemos a verdade, dentro das famílias aquele tipo de situação. Olha, o seu pai está chegando e os filhos vão desesperados, todo mundo com medo, um se esconde no quarto, o outro entra no chuveiro. Não é aquele tipo de família onde há aquele desespero, né? Ou sua mãe está chegando e as crianças se tremem, né? Os filhos adolescentes querem sair de casa porque a mãe
todo mundo sabe, a mamãe é pavio curto. Não é? Não pode mais acontecer esse tipo de coisa para quem conheceu a graça. Mesmo porque todo relacionamento que é desenvolvido debaixo de temor desse jeito, de medo, de pânico, não é saudável, não é cristão. Com certeza. Pelo contrário, o relacionamento familiar ou qualquer tipo de relacionamento tem que começar com respeito, com amor. Né? Afinal de contas, lar significa justamente isso. Né? O lar são laços de amor e respeito. Deve haver paz, deve haver harmonia, deve haver compreensão. E uma das coisas, meu bem, que é fruto, né, de contendas e que gera, né, corações sem esse sentimento de pacificador, é quando a pessoa não aceita por vaidade ser contrariada. Né? Quando ela acha que a opinião dela é a única que é certa. Isso é soberba, né? É soberba, e a soberba precede a ruína, diz Salomão. Então, quando a pessoa não é humilde para compreender, para ouvir, para aceitar um outro tipo de opinião, ainda que a opinião da outra pessoa não seja o certo, mas a pessoa tem que ter uma postura cristã na hora até mesmo de contrariar, né, na hora de querer rebater aquela opinião ou aquela situação. Temos que agir de forma cristã. E agir de forma cristã é sem briga, é sem confusão. Fuja disso. Busque sempre a paz. Amém. Olha, o sábio diz aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 3, ele diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Perfeito. Olha que palavra perfeita, a palavra do Senhor é perfeita mesmo. Ele diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Olha, tá vendo? Quem é o insensato? É o que não tem sabedoria. Exato. É o que não conhece a palavra de Deus, é aquele que não foi doutrinado, é aquele que não recebeu a exortação para a sua vida. Diz que ele se mete em rixas, está sempre no meio de confusão. Você pode perceber que os insensatos, pessoas talvez que você conheça, que você logo tenha pensado, eu conheço fulano, está sempre no meio de confusão. Esse é um insensato, mas esse não é o nosso chamado. Porque Salomão diz que honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Sabe aquele momento em que uma palavra sua pode fazer toda a diferença numa situação? Ou ficar calado pode fazer toda a diferença em uma situação? Isso é honroso. Isso certamente agrada o coração de Deus. E agradar o coração de Deus é aquilo que nós mais devemos buscar nesta vida. É verdade. Não podemos abrir mão, como disse meu pai no domingo, não podemos abrir mão da nossa lealdade ao Senhor. É o que deve ser mais importante na nossa vida. É a nossa lealdade a Cristo, ao Senhor, às suas palavras, aos seus ensinamentos. Não é? E quando nós agimos desta forma, quando nós nos desviamos de contendas, ou quando nós temos a atitude pacificadora, nós estamos honrando a Deus. Amém. E, consequentemente, nós também seremos honrados, não é, amor? Perfeito. Olha só o que o sábio também explica em Provérbios 12, versículo 13. É importante essa palavra. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Veja que quando nós temos lábios, ou seja, palavras duras, palavras rudes, palavras impensadas, nós acabamos nos enlaçando, criando situações, armadilhas para a nossa própria vida, mas diz que mais o justo sairá da angústia. Quando Amém. Você usa os seus lábios de forma pacífica, você acaba escapando de uma grande confusão. Essa é que é a verdade. É verdade. Então, olha, chegamos aos momentos finais do nosso programa. Muito ainda temos para falar a respeito disso, porque é uma necessidade falarmos a respeito da promulgação da paz, falarmos a respeito de sermos apaziguadores, é algo que realmente é muito importante para o nosso dia a dia, é necessário. Mas eu quero terminar este programa com a passagem que está em Salmos 34, a partir do versículo 11.
Diz assim a palavra do Senhor: vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é? Eu quero. Você quer, com certeza. Todos nós queremos ter longevidade para vermos o bem. E ele diz aqui: refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Este é o nosso chamado. Amém. Procurarmos a paz e nos empenharmos para alcançá-la. Amém? Eu quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, por esta oportunidade, por mais uma programação, por mais um dia que nós temos este grande momento de falarmos da palavra do Senhor para as famílias, e a você que nos acompanhou neste programa. Agora pratique, receba esta palavra na sua vida e comece a praticá-la, porque você verá certamente os frutos. Amém. Para a glória do Senhor. Eu me despeço, graça e paz, e até o próximo programa, em nome de Jesus. Graça e paz, eleito e eleita do Senhor. Saiba que Deus te chamou para que você seja um pacificador. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.